Fala pessoal, Cristiano de Moura aqui falando. Nesse vídeo vamos falar sobre efeito pai do Gerson e seus empresários erraram feio e o jogador se apresenta no Zenit com cara de poucos amigos e cara de tristeza. Esse vídeo e muito mais a gente começa aqui com um oferecimento de Masterfone. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal, curtam, compartilhem, comentem, tá? Vocês podem ficar à vontade, vocês podem comentar aqui, vocês podem falar o que vocês quiserem aqui nos comentários em relação ao esporte e entre outras opiniões, beleza? Vamos começar aqui sobre esse caso aí do Gerson em relação aí à sua venda para o Zenit. Primeiro de tudo, quem errou? A primeira pessoa que errou nessa venda aí se chama Bap, ele mesmo, presidente do Flamengo aí, deu um tiro no pé vendendo o Gerson e não vai achar jogador nem perto, nem 80% do que o Gerson joga com o mesmo valor daí do que ele vendeu. Todos os clubes aí aumentaram os preços, se é para o Flamengo, o preço é lá em cima, então vai ficar bem difícil aí do Flamengo tá trazendo o jogador à altura nessas condições. E outra, se for trazer da Rússia, só à vista, por conta das sanções que a Rússia sofre em relação a GURA, RRA dos países. Então, vamos lá, primeiro ponto, se o Gerson realmente ele estava querendo só a grana, só o dinheiro, tudo bem, beleza, ele tem que fazer o pé de meia dele e tudo mais, né? Hoje em dia o futebol, ainda mais ele já está com, acho que tá com 29 anos, se eu não me engano, 28, 29, né? Então, se ele já estava pensando na grana, beleza, tranquilo. Vai ganhar lá mais, vai ganhar lá o quê? 4 milhões de reais por mês, né? Em um ano ele vai ter 50 milhões, quase 50 milhões de reais. Isso é muita grana, é muito dinheiro no estado hoje que a gente vive, né? Então assim, se ele estava visando só dinheiro, ok, beleza. Mas se ele estava visando títulos, história e também seleção brasileira e mais ainda, dinheiro, ele poderia ter o quê? Dado a vida para jogar aí no Flamengo o restante dessa temporada, ganhar títulos aí pelo clube e para a seleção brasileira tentar aí o Hexa, que a gente sabe que é muito difícil, né, com esse futebol que a seleção joga, infelizmente. Hoje, no atual futebol, a gente está muito atrás aí das outras seleções. Então, seria muito interessante o Gerson ficar no Flamengo, jogar da Copa do Mundo e após a Copa do Mundo, se realmente ele queria dinheiro, ele fosse aí para o mundo árabe, ou fosse oferecido aí para o árabe. Chegasse uma negociação falando, ó, eu vou ficar com vocês aqui, eu vou renovar, eu vou ficar com vocês, mas depois da Copa do Mundo eu quero ser negociado aí para o mundo árabe, porque eu quero fazer minha vida financeira, quero fazer meu pé de meia, entre outros. Porém, se antecipou, vai jogar um campeonato onde vai ser muito fechado, ninguém assiste o campeonato russo, a não ser a população local, eles têm muito dinheiro, consequentemente eles também não vão jogar Champions League, né, por conta lá do atrito que tem a Rússia com a Ucrânia, e ele vai ficar bem esquecido. É um país que não está com energia muito boa, porque sofre bastante sanções e tem aquela correria toda contra a Ucrânia, aquela briga toda e tudo mais. E por isso exatamente o Gerson aí, muita gente falou que ele errou ao escolher agora a Rússia, que ele poderia, se ele realmente estava visando a grana, ele poderia ganhar muito mais aí no mundo árabe. E depois, quando ele quisesse voltar, se ele saísse pela porta da frente, ia ganhar com muito mais prestígio aí a volta, o seu retorno aí para o Flamengo. O que eu vejo hoje no futebol, no cenário atual, é que jogadores que saíram do Flamengo com a idade já um pouquinho avançada e saíram pela porta de trás, eles não estão mais tendo oportunidades como jogadores de antigamente, tá? O Flamengo hoje prefere ir atrás de outros jogadores mais novos, para estar compondo seu elenco. Então, esse negócio de vai e voltar vai ficar bem difícil aí até para o próprio Gerson. Eu acredito que esse daí foi sua última passagem pelo Mengão mais querido de todo o mundo. A gente falando sobre, pegando esse trecho aí, né, do Gerson, no meu ponto de vista também ele errou
ao ter saído do Flamengo. Os últimos jogos ele estava jogando muita bola no Mengão, os últimos, os 2, 3 últimos ali pelo Mundial de Clube, ele jogou uma bolinha, tá? Aqui no Brasil ele não estava jogando tão bem, mas nos últimos jogos aí estava jogando bem, tava jogando cadenciado. E deixa eu ver aqui, tá tudo certinho. E eu creio que ele poderia sim ter ficado mais um pouquinho no Mengão. O presidente BAP e o José Boto, eles não fizeram nem um pouco de esforço para segurar o jogador, não aumentou a multa e o Zenit chegou com a tranquilidade, facilidade, levou o jogador e apresentou no formato Coringa. Você acha que o Flamengo vai ter uma apresentação daquela com o cenário atual do futebol de hoje? Negativo. Quem vier jogar no Flamengo hoje vai ser um jogador de terceiro escalão ali da Europa. E uma coisa que eu acho muito bacana é que o Flamengo ele não contrata ninguém da Série B, assim, para testar, porque esses jogadores da Série B, eles não são muito caros, dá para você fazer um teste, dá para você fazer uma mapeada. Acho que ninguém consegue, eu acho que os coach scouts do Flamengo, eles não conseguem mapear ninguém da Série B, não conseguem mapear ninguém da Sul-Americana para trazer aí para o Mengão para fazer um teste. Não é um dinheiro perdido, não é um dinheiro alto, isso pro Flamengo. O Flamengo aí atrás de jogador de 5, 4, 6 milhões de reais. Atrás de um jogador que ninguém esteja olhando ali, que você está prestando atenção, o Flamengo não faz isso. É muito difícil o Flamengo conseguir fazer acertar uma dessa daí. A última foi o Wesley, então o scout do Flamengo aí é uma grande decepção, tá? Grande decepção. Não sei por que o Flamengo age assim. Não tem ali uma visibilidade para trazer jogador top. Né? O Enzo Fernandes, o Palmeiras quase trouxe o Enzo Fernandes na época. O Abel Braga deu até uns carão aí nos olheiros do Palmeiras. De vez em quando o Palmeiras acerta ali um jogador. O Flamengo não, ultimamente não está conseguindo. Depois que o JJ e o diretor técnico, agora eu não estou lembrado quem era o diretor técnico do Flamengo naquela época. Depois que JJ e aquele diretor técnico do Flamengo saiu, o Flamengo não conseguiu mais vingar ninguém, não conseguiu mais trazer ninguém da Europa que conseguisse vingar, não conseguiu mais trazer ninguém de Série B, da base. Acabou-se aquelas descobertas que o Flamengo tinha, como Pablo Mari, outros jogadores aí, né? Pablo Mari ninguém nem sabia quem era, e o Flamengo ficou aí à deriva. O que eu vejo no Flamengo é que o Flamengo está em relação a ir no mercado, mapear jogadores da Série B, da própria Série A, jogadores jovens, é que o Flamengo não tem isso, pelo que eu vejo, porque todos os outros clubes, eles vão ali, não é porque você está com muita grana, pessoal, escute uma coisa, entenda uma coisa, não é porque o Flamengo está nadando em dinheiro, que ele só vai querer pegar jogadores top de linha. Olha como é que a Europa trabalha, olha como é que a elite da Europa trabalha. A elite, o que é que eles fazem? Eles fazem uma aposta, coloca no time deles, né? Aí o que acontece? Tem um bom salário, tem um bom time para jogar do lado dele, tem um esquema tático já específico. Esse jogador ele vai fazer o quê? Ele vai evoluir no time. Acontece isso no Bayern, acontece isso no Chelsea, acontece isso no Real Madrid, acontece isso no Barcelona. Infelizmente no Flamengo não acontece isso. O Flamengo é obrigação do Flamengo trazer um cara que já está ali no mercado, já os melhores e top de linha. Não, pessoal. O Flamengo ele tem que mapear, jogadores daqui, jogadores de outras ligas, argentino principalmente. Eu vou falar um negócio para vocês. O futebol argentino ele evoluiu bastante em relação à parte tática. Os jogadores lá eles têm uma parte mental mais superior do que o mental dos jogadores do Brasil. Por quê? Você fala isso, Cristiano? Porque os jogadores eles têm raça, eles não caem em pilhas de tipo de se você esculhambar alguém ou chegar no time lá, eles respondem. Só que eles não caem naquela pilha de baixar o nível, de ficar sem raciocínio para jogar. Parece que quando os jogadores argentinos eles são insultados, aí é que eles jogam mais bola. Então, o futebol argentino hoje ele tá muito mais assim para frente, apesar do caixa lá dos times dos clubes de lá pagarem bem menos. O Flamengo tem que mapear, cara, tem que mapear o futebol argentino. O futebol argentino hoje
tem muito jogador bom nos próprios clubes aí da Argentina. Não há necessidade de você estar todo tempo olhando para a Europa, olhando para a Europa. Aqui no futebol sul-americano, você consegue formar equipes tops e com toda a estrutura que você tem a oferecer, conforto, treinamentos top, alimentação top, logística top, que isso aí tudo o Flamengo oferece, o jogador ele vai evoluir. Tanto se vier um jogador argentino ou se vier um jogador da Série B que tenha mesmo vontade de ser um jogador realmente de futebol profissional, que queira realmente. Tem jogador, aí tem muito jogador bom. Agora, o que falta é profissionalismo do Flamengo ir atrás desses caras, assistir jogo, botar esses caras para assistir na televisão, de vez botar esses caras para assistir jogos na televisão. Achou, mapeou esse cara? Pega um cara que tenha conhecimento de futebol, bota esse cara para assistir nos estádios, acompanhar esse cara. É isso que os grandes da Europa fazem. É justamente isso. Então, o Flamengo hoje, ele peca. Não usa mal a base, tá? A base do Flamengo ela é mal usada. Os medalhões que chegam, que não estão conseguindo render no Flamengo, tem mais prioridade. Michael, como eu já falei, Cebolinha. A base está por escanteio, são os últimos que chegam. Trouxeram aí o Juninho. Se você vê aquele do jogador do Ceará, o centroavante do Ceará, é muito mais bola do que o Juninho, tá? Mas deixe ele no Ceará. Quem mais aí? Tem muito jogador bom, cara, aqui no Brasil. Tem muito jogador bom. A gente não pode fazer coisas que alguns clubes aí estão fazendo com irresponsabilidade, tipo o Santos. O Santos praticamente ele tá indo por uma venda, para uma venda ali. Pelo que eu tô vendo, o Santos vai ser vendido pro pai do Neymar, pelo que eu tô vendo, porque o salário do Neymar é exorbitante. Depay, que nem o Corinthians faz com o Depay também, paga fortunas milionárias aí pro jogador. Então, no lugar de você estar vendo isso aí, de estar contrate um jogador, 2 jogadores, vai testando. Se não der certo, cara, pronto, vocês têm que jogar pra torcida, ó, torcida. Que a torcida é um ativo do clube, entendeu? Então vocês têm que explicar. O Flamengo agora vai trabalhar de forma global. Vamos olhar para o nosso mercado interno e vamos olhar para o mercado externo. No nosso mercado interno, a gente vai ter um investimento menor, então vai ser uma aposta, tá, torcedor? Vai ser uma aposta. Uma aposta não quer dizer que eu vou contratar um jogador que ele vai estourar no clube. É tipo o Wesley. O Wesley deu certo no Flamengo, apesar desse último jogo ele ter feito por nenhuma. Uma aposta, torcedor, se não deu certo, não foi um jogador caro, tá? E se der certo, o jogador ele vai render no clube, vai trazer títulos para o clube e um futuro próximo ele pode ser vendido por milhões aí de euros. E isso não acontece no Mengão, tá? Não acontece. A gente perdeu o Richard Hill, a gente ia perdendo o Verton pro Leixões, o outro queria dar de graça lá para os conterrâneos dele, né? Quem mais aí? Alguns jogadores a mais aí também. Matheus Gonçalves está sendo negociado. Parece que o Bragantino quer o Matheus Gonçalves. Cara, tem que ser negociado. Se não bota para jogar, você tem que liberar o jogador, se ele quiser, né? Mas o jogador, ele é relacionado, vai pro estádio. É o estilo do jogo que caberia ele naquele jogo contra o Santos se o cara não entra no jogo. Então, para mim, no meu ponto de vista, ou você trabalha dessa forma, que é o estilo do Bayern, que é o estilo do Barcelona, que é o estilo do Real Madrid, que você utiliza a base, não precisa utilizar a base toda, mas você tem que dar oportunidade mais a esses garotos e olhar para o mercado interno. Não, mas a gente não pode trazer jogador de Série B, o nível do Flamengo é outro. É aposta, galera, aposta, a gente tem que fazer aposta em jogadores novos do Campeonato de Série B, porque ninguém tá olhando e tem que ser negócio sigiloso. Porque se espalha, pronto, aí vai virar leilão. Todo mundo vai querer jogador, aí o que valer 4 milhões vai valer 8, o que valer 8 vai valer 16, vai valer 30 e por aí vai. Então, o método de futebol, de visão, de grandes clubes profissionais, de grandes clubes que ganham títulos todo ano, ganha título, não importa se for Champions League, se for o campeonato local, esses clubes eles ganham títulos todos os anos. Se não ganhar todos os anos, é um ano de jejum, mas no próximo ano eles já ganham tudo. O clube do Bayern de Munique é um dos clubes mais organizados
do mundo. O clube do Real Madrid é um dos clubes mais organizados do mundo. Se você não performar, você vai ser emprestado ou vendido. Tá aqui no contrato, meu amigo. Você tem que se cuidar, você é atleta. Os caras querem beber, meu amigo, no tempo. Querem arrochar o Danone em época de temporada. Não pode fazer isso. Você é atleta, cara. Você vai se aposentar cedo, 36, 37 anos. Você tá aposentado, novo em folha. Depois disso aí, você pode, tomar seu Danone e aí por aí vai. Mas até lá, meu amigo, você tem que se cuidar. O vídeo de hoje é isso. Fui.